Pegando um pouquinho esse sonho aí sobre família, essas coisas, Abraão teve a ordem de Deus: sai do meio da tua parentela. Me parece uma ordem forte e não sábia, mas Deus sabia o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. A família de Abraão era toda idólatra. Eles eram astrônomos. E o próprio Abraão era astrônomo. Abraão era astrônomo. Eu quero ir pela BR, pastor, em nome de Jesus, vai mais rápido. Avança mais. E tinha duas opções aí, né? Pela BR, mas se fosse pegar as amigas dela, tinha que ir pela comunidade, pelo lugar perigoso. Então o motorista preferiu ir pela BR. O motorista é o seu anjo. Sai da tua terra e da parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão pega e leva Ló. Deus não mandou Abraão levar Ló. Deus mandou ele sair. Mas ele saiu e levou Ló. E Ló foi um chute no saco de Abraão. Os piores inimigos de Israel, até os dias de hoje, são parentes, filhos de Ló. São os amalequitas. Os amalequitas se infiltraram e fizeram aliança com tudo quanto era inimigo de Israel. Ló foi beneficiado por Abraão. Ló ficou rico por causa de Abraão. Mas Ló mandava os vaqueiros dele dar facada nos vaqueiros de Abraão. Os vaqueiros de Ló matavam os vaqueiros de Abraão. Ou seja, ele era ruim, era um cabra safado. Deus salvou Ló e suas filhas por causa de Abraão. Mas no final, os seus netos, os netos de Ló, são até os dias de hoje os mais perigosos inimigos de Israel. Eles odeiam Israel. Odeiam, eles querem que Israel desapareça do mapa. É um ódio satânico. E aí eles se misturaram com filisteus, os amalequitas se misturaram ali pela terra de Gaza, aquela região. Tem região ali que se você disser, você quer ganhar 8 vezes, 10 vezes na loteria, ou quer que Israel exploda? O cara vai dizer, eu prefiro que Israel exploda. Eles odeiam Israel de coração. É um ódio. E eles sempre viveram na sombra de Israel. Quando Abraão morreu, eles viviam na sombra de Isaac. São um chute no saco. Eles irão provocar a Terceira Guerra Mundial, porque eles param quando seus filhos morrem. Eles param quando seus filhos morrem. Aí quando eles fazem mais filhos, e esses filhos viram soldados, aí eles voltam a atacar. Olha, tudo que Deus ama, o homem odeia. Cheguei agora, seja bem-vinda. Então, às vezes, depende do caso, a gente tem que se afastar de algumas pessoas. Quando a família é boa, eu conheço sogra maravilhosa, mãe maravilhosa, tem que ficar perto, né? Mas assim, às vezes tem uma família meio carregada, ou um contexto amalequita, um contexto de doença, lá só fala em doença, só fala em miséria, só fala em pobreza, ninguém casa, ninguém sai do canto, aquela miséria constante, chama-se ambiente tóxico. Diga comigo, ambiente. Lembre-se, gente, a gente está falando de coisas tóxicas, porque às vezes o cara mora na casa da sogra, eu tenho muitos amigos que moram na casa da sogra, e vivem muito bem, porque a sogra é maravilhosa. Outros vivem na casa da mãe. A minha irmã viveu com minha mãe a vida toda. Mas quando se forma um ambiente tóxico, olha a autoridade, quando se forma um ambiente tóxico, a pessoa é contaminado por aquele contexto. Às vezes é um lugar que só fala em doença, se crente está com hemorroida, fulano está com coceira, fulano está com lá, aí todo mundo doente, a mulher doente, o filho doente, o neto doente, todo mundo doente, só fala em doença, velho. Aí às vezes é miséria, às vezes é desvaneio. Então, às vezes, estamos em um lugar onde o ambiente se torna tóxico. E às vezes é necessário sair ou afastar um pouquinho para que esse ambiente tóxico não nos lasque. Entendeu, pessoal? Por isso que Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela. Porque é o seguinte, se você vive no meio de bandidos, os bandidos tentam matar você de todo jeito. Não era o contexto de José. José vivia no meio de bandidos.
Os irmãos de José eram bambam. Sabe o que é bambam? Ninguém nunca falou isso, porque fica com medo. Os irmãos de José eram verdadeiros bandidos. Eles roubavam Jacó, eles matavam as ovelhas, matavam os bois, diziam que foi o leão que comeu. Eles roubavam, eram ladrões, era de um partido puíco. Eram os filhos de rapariga. Então José era correto. E eles tentaram matar José porque José era correto, era o irmão deles. Mas os filhos de Bila, os filhos de Lia, não suportavam José. E eles tentaram matar José. Está entendendo? Tudo que José fazia prosperava. E eles roubavam e não prosperavam. Porque tem ladrão que rouba com as duas mãos, mas não prospera não. Dinheiro roubado, gente, não prospera. O cara tem que ficar roubando, Às vezes o cara é melhor ganhar um salário, 2 direitinho, do que 10 roubando. Porque não rende. Quem faz render é Jesus. E aí eles tentaram matar José, jogaram José na cova. Eles só não mataram José por causa do irmão de José. Disse: não, calma, vamos matar nosso irmão, não joga na cova. Deu um migué para eles cair. Nós, ele tinha metido a faca e matado José. Mas por que José roubou a mulher dele? José transou com a mulher deles? Não, porque José era correto. Então aquele ambiente tóxico de mentira, de engano, de roubo, aquele grupinho, Babila, não é Babila não. E aí eles tentaram assassinar José. Quando José saiu do contexto, a José prosperou. Quando José saiu do contexto, então José prosperou. Às vezes é necessário a gente sair do contexto, tem alguns contextos de amigo, alguns contextos tóxicos, tá? Senão o cara é contaminado e não evolui.